Olá, irmãos, pais, tudo bem? Hoje vamos iniciar a leitura do livro Discipulado. Começa com a contemplação do pastor Samuel Whitefield e o subtítulo é Como Ver Jesus Muda Nossas Vidas. É um livro maravilhoso, muito fundamentado na palavra. E falar um pouquinho aqui do pastor Samuel, diz que ele atua primariamente no ministério de intercessão, no contexto de oração 24/7. Ele também é escritor, palestrante, diretor do ministério One King, que ajuda a conectar a igreja global aos propósitos de Deus para Israel e para as nações. Ele é também parte da equipe de liderança sênior da Casa de Oração Internacional no Kansas City e docente da Universidade WIHOP. Esse livro ele é subdividido em 3 partes. Começa com a contemplação, é a primeira parte, um povo que contempla a segunda parte, e a terceira parte do livro é como contemplar. E dentro desses grupos estão inseridos 26 capítulos que nós vamos ler. Hoje nós vamos iniciar pela introdução do livro, vamos fazer a leitura da introdução para termos uma noção do que trata o livro. E a partir do próximo vídeo, nós vamos começar a leitura do capítulo 1. Então, nós vamos iniciar a leitura da introdução. Introdução. Nossa principal tarefa nessa era é discipular pessoas. E Jesus veio e lhes disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 18 e 19. É fácil ser pego em atividades cristãs que têm pouco impacto, porque, em última análise, não desempenham um papel no discipulado de um povo. E há muitas atividades que têm pouco impacto. Precisamos enfrentar o fato de que uma boa parte do nosso ministério moderno é, nas palavras de Shakespeare, cheio de som e fúria, nada significando. Todo crente precisa fazer 2 perguntas básicas. Primeira, seu ministério faz discípulos? Pode criar muita atividade, mas se não contribuir para fazer discípulos, precisa ser realinhado. Alguns reduzem a tarefa das missões ao evangelismo, mas esse é um pequeno componente das missões. Você não pode terminar a tarefa missionária evangelizando. A tarefa missionária é a tarefa do discipulado. Segunda pergunta: você sabe o que é discipulado bíblico? Tragicamente, a definição bíblica de discipulado é frequentemente reduzida à informação ou certo comportamento. Mas o discipulado é um processo que produz um povo corporativo, que é como Deus. O discipulado é a tarefa principal da igreja. Então devemos saber o que é e, biblicamente, como fazê-lo. Você não pode construir uma casa se não souber que tipo de casa precisa construir. E não pode discipular corretamente se não entender o que Deus quer dessa época e como Ele quer produzi-la. O propósito de Deus para essa era pode ser resumido por 2 temas principais. Deus planejou essa era para se revelar na pessoa de Jesus. Deus designou essa era para formar um povo que se tornará seu companheiro. Se não entendermos esses 2 temas e o firme compromisso de Deus em produzir uma igreja madura, não podemos discipular corretamente. Esses 2 temas levantam uma questão importante. Como fazemos isso?
Esse livro aborda o fundamento bíblico que deve embasar todos os nossos métodos de discipulado para que produzamos o que Deus deseja. Se implementarmos as ferramentas de discipulado sem compreender o propósito fundamental dessas ferramentas, não as adaptaremos e não as usaremos de maneira adequada. Por exemplo, os construtores costumam usar martelos para cravar pregos. No entanto, imagine um menino que deseja se tornar um construtor, observando os construtores martelando. No desejo de construir, aquele menino pega um martelo e começa a martelar nas coisas, imaginando que está construindo quando na verdade está apenas fazendo barulho. Ele está usando a ferramenta, mas não tem clareza sobre a finalidade precisa da ferramenta. Então está ocupado, martelando, mas não construindo nada. O discipulado pode facilmente terminar assim. Podemos acabar usando as ferramentas, mas perdendo de vista a razão das ferramentas. Se estamos martelando em nossas igrejas, mas não construindo o que devemos construir, ou consultando os projetos bíblicos que nos foram dados, então não estamos usando nossas ferramentas apropriadamente. Muitas pessoas começam o discipulado com informações, hábitos e disciplinas. Todas essas são ferramentas importantes, mas se elas se tornarem o centro do discipulado, em vez das ferramentas que contribuem para o nosso discipulado, sairemos do caminho rapidamente. Existem muitos livros valiosos sobre ferramentas para o discipulado. E este livro não é um livro exaustivo sobre o assunto. Esse livro enfoca o fundamento que deve sustentar todo o discipulado, mas é frequentemente negligenciado. Este fundamento nos dá uma estrutura para o discipulado que define um contexto de como usamos as ferramentas do discipulado. Tudo começa com a contemplação. O discipulado deve começar com o conhecimento de Deus e a revelação de sua beleza na pessoa de Jesus. Se o discipulado começar em qualquer outro lugar, pode realizar algumas coisas valiosas, mas perdeu de vista a estrutura bíblica para o discipulado. Resumimos o propósito de Deus para essa era com 2 temas principais. Primeiro, a revelação de Deus. E segundo, a formação de um povo. Ambos os temas requerem que um povo contemple a beleza de Deus. Se não focalizarmos nossas vidas na revelação de Deus, estaremos fora de sincronia com o propósito principal de Deus para essa era inteira. Além disso, se não contemplarmos a Deus, não conheceremos a imagem que devemos nos tornar. Não somos chamados para ser apenas um povo moral. Não somos chamados a nos comportar como Deus. Não somos chamados para ser apenas um povo moral. Não somos chamados a nos comportar como Deus. Somos chamados a ser semelhantes a Deus. Agora, para evitar a heresia, devemos estabelecer 2 convicções firmes no início. Nunca nos tornaremos divinos e nunca seremos adorados. Com isso em mente, o Novo Testamento é muito claro que Deus deseja que os humanos se tornem semelhantes a Ele, muito mais do que muitos crentes imaginam. Temos uma visão muito baixa da vida cristã. Jesus realmente é o primogênito de muitos irmãos que serão como Ele. Como podemos nos tornar semelhantes a Deus que mal conhecemos? Como veremos, os humanos são projetados para se tornarem o que veem. Os dons ministeriais que Deus deu à igreja foram dados para que possamos contemplar a Deus e nos tornar como Ele.
Aqui está o que as pessoas precisam de cada dom do ministério. Pastores, dê-nos Deus, vamos contemplá-lo, deixe-nos vê-lo. Líderes de adoração, dê-nos Deus, vamos contemplá-lo, deixe-nos vê-lo. Professores, dê-nos Deus, vamos contemplá-lo, deixe-nos vê-lo. Pais, dê-nos Deus, vamos contemplá-lo, deixe-nos vê-lo. Ministros, dê-nos Deus, vamos contemplá-lo, deixe-nos vê-lo. Isso é o que a igreja, o que cada grupo de pessoas está falando para as pessoas que têm esses dons. Dê-nos Deus, vamos contemplá-lo, deixe-nos vê-lo. Então, o foco aqui é que os dons são uma ferramenta para que as pessoas possam ter a revelação de quem Deus é. Continuando, se não dermos Deus ao povo, nosso discipulado está fora do caminho, está fora do fundamento bíblico. Vamos ver como mantê-lo sob controle. Começaremos explicando por que o discipulado deve começar com a contemplação e terminar com algumas maneiras bíblicas de contemplá-lo. Então, essa é a introdução do livro, trazendo 2 temas principais que o livro vai tratar, que é o primeiro propósito, né? Ele resume o propósito de Deus em 2 coisas. Deus quer se revelar, é a revelação de Deus, e a segunda coisa é formar um povo à sua imagem e semelhança. Então, o propósito real do discipulado é revelar Deus às pessoas, é ensinar as pessoas a contemplar Deus, porque só assim elas vão se tornar verdadeiros discípulos, elas vão se tornar como Deus, com uma mudança de dentro para fora, e não um discipulado que vai trazer um conjunto de informações e comportamentos para aquela pessoa se transformar. Mas é de fato o conhecimento de Deus que vai fazer de nós verdadeiros discípulos. Então aqui nós encerramos a introdução. Até o próximo vídeo, continuando no capítulo 1. Deus abençoe você.